queridos ouvintes, hoje é dia 12 de novembro de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também os jornalistas Mariana Sirena, André Grassi e Pedro Palaoro. Não se entregue não, ainda tem chão, respira. Oi Liz, olá colegas. A palavra cultura permeia o nosso cotidiano. Ela está presente nos veículos de comunicação, nos mercados, em nomes de empresas, na boca do povo. Mas você já parou para pensar na amplitude desse termo? Nos seus usos mais diversos e possíveis? Uma palavra tão ampla foi ganhando adjetivos para acompanhá-la e ajudar a especificar exatamente do que se está falando. Cultura de massa, cultura erudita, cultura regional e até agricultura são alguns exemplos desse processo de especificação. Mas, afinal de contas, o que é cultura? O professor de Literatura e Canção Popular Brasileira do Instituto de Letras da URGS, Guto Leite, explica um pouco da origem e das questões relacionadas ao termo. Eu acho que para pensar em cultura, a gente tem que pensar um pouco na raiz da palavra, né? Isto é, aquilo que é cultivado por uma certa coletividade, por uma certa sociedade. Então, quando a gente fala, sei lá, em cultura do milho, por exemplo, em cultura da batata, tem a ver com essa noção de cultivo, né? Quando a gente fala em cultura no sentido das formas mais abstratas, assim, de formas estéticas, formas políticas, formas ideológicas, a noção de cultura essa da agricultura, ela pode voltar num sentido mais abstrato, né? Ou seja, é aquilo que é cultivado, são as formas estéticas, são as formas políticas, são as diversas formas abstratas cultivadas por uma determinada sociedade. Quando a gente pensa em indústria cultural e em capitalismo, isso se complica um pouco, porque nem sempre uma cultura é algo cultivado por uma determinada sociedade. Ela pode ter sido enxertada lá, né? Ela pode ter, ou pode ser aquilo que eu tenderia a chamar com muitos dedos de não cultura, né? Ou seja, aquilo que é colocado lá, não no sentido da cultura original, que é de criar laços entre os sujeitos, né? Ou seja, construir experiência comum, mas no sentido de bloquear esses laços, né? Ou seja, eu enxertar lá um tipo de comportamento, um tipo de objeto, um tipo de forma, no intuito de bloquear os laços que se estabeleceriam numa cultura, naquele primeiro sentido que eu falei, né? Ou seja, essa cultura primeira, que é cultivada entre as pessoas, agora recebe um intruso, que seria a mercadoria e suas formas, que bloquearia as experiências compartilhadas entre as pessoas. Eu acho que essas são as reflexões que eu queria deixar sobre cultura. Sei que falta ar, mas de algum lugar a gente tira. Não há mal que sempre dure, meu amor procure. Raymond Williams, sociólogo e teórico da comunicação e da cultura, crítico de arte, contista e novelista, foi um importante teórico dos estudos de cultura, apresentando um recorte epistemológico para as ciências humanas olharem para este aspecto da sociedade como algo constitutivo das relações sociais. E não entrar na pira, respira. A professora do Departamento de Ciências Sociais e dos PPGs em Ciências Sociais e em Letras da Universidade Federal do Espírito Santo, Adélia Miglievich Ribeiro, aponta que os estudos culturais de Williams nascem como profundo ato de engajamento intelectual no combate às várias formas de injustiça e desigualdades sociais. Sua análise da cultura é a busca das inter-relações entre as práticas sociais, suas repetições, padrões e alterações na história, isto é,
a tentativa de inteligibilidade da complexa organização das experiências humanas, suas estruturas de pensamento e de sentimentos em variados contextos. E aí, ao mesmo tempo que a cultura é algo que nos une enquanto sociedade, ela também pode ser utilizada como instrumento de opressão, quando se distingue o produto cultural entre bom e ruim, ou do povo e da elite. Quando julgamos alguém por seus gostos musicais, por exemplo, ou minimizamos uma morte de um artista dizendo que nem o conhecíamos. Ao fazer esse tipo de distinção, estamos marcando o nosso lugar em uma sociedade excludente marcada pela desigualdade social e, portanto, cultural. Respira, respira, nada terminou, nunca termina. Pensando sobre o que é cultura e as maneiras de incentivar produções culturais descentralizadas, hoje trazemos 2 editais abertos voltados para a área. Olá, colegas e ouvintes, aqui André Grassi. Pois é, Mariana, a gente tem trazido aqui, sempre que possível, notícias sobre editais de fomento à cultura, nesse período desesperador para todos que trabalham com cultura, para os artistas, enfim, que é o período de existência justamente do programa Respira Cultura. E hoje a gente traz 2 editais que foram compartilhados aí pela Dedé Ribeiro, produtora cultural, conhecida também já há muito tempo, formadora de produtores culturais, né, e fomentadora dessa atividade. Um deles é o edital da Embaixada do Brasil na Argentina, que está com inscrições abertas para projetos que abordem o bicentenário da independência do Brasil no ano que vem, né, em 2022, com eventos lá na Argentina. E o outro edital é o FAC Visual, referente a artes visuais, né, um edital da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. E o edital fala em projetos culturais que reconheçam a importância das artes visuais para o desenvolvimento humano, o respeito à liberdade de expressão e o conhecimento no âmbito das culturas sem discriminações estéticas, artísticas, étnicas e de gênero. Esse edital tem inscrições abertas até o dia 13 de dezembro e aquele edital da Embaixada Brasileira na Argentina recebe inscrições agora até dia 30 de novembro. Lembrando que alguns desses editais que têm sido propostos, né, aproveitam verbas da Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, que foi aprovada no ano passado após uma grande mobilização do setor cultural, do setor dos trabalhadores na cultura e artistas, logo que começou a pandemia e o distanciamento social e que eles ficaram simplesmente impossibilitados de trabalhar. A gente também tem acompanhado esse processo, né, desde o início do Respira Cultura. Temos alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, porque a Lei Aldir Blanc tem a vigência e os recursos também já no final, né? Inclusive, essa lei originalmente estaria em vigor no ano passado e se conseguiu depois uma prorrogação para o prazo de uso de uma parte desses recursos, já que a situação da pandemia se prolongou e também ainda havia recursos disponíveis. Lembrando que esse tipo de recurso se refere principalmente a verbas do Fundo Nacional da Cultura que não estava sendo utilizado, né? A gente tinha lá no início da pandemia cerca de 3 bilhões de reais parados, não utilizados pelo governo federal, sendo a destinação para a área da cultura. Temos, por exemplo, um projeto de lei que se está tramitando que regulamenta finalmente, né, o Sistema Nacional de Cultura, embora já diversos dispositivos desse sistema estejam
em funcionamento e inclusive tenham sido utilizados na aplicação de recursos através da Lei Aldir Blanc. Também tem um outro projeto de lei que torna permanente esse mecanismo, né, de distribuição descentralizada, como foi feito através da Lei Aldir Blanc, a distribuição descentralizada dos recursos do Fundo Nacional da Cultura. Esse projeto está sendo chamado de Lei Aldir Blanc II, né? Na verdade é uma política nacional, seria a Política Nacional Aldir Blanc. Tem também um projeto de lei na Câmara, todos esses projetos na Câmara dos Deputados, né? Estão tramitando, mas alguns lentamente dentro de comissões. O outro projeto então seria o da criação de uma lei, de uma loteria da cultura, né? Uma loteria cuja arrecadação seria parte das verbas do Fundo Nacional da Cultura. E a lei, na verdade, o projeto de lei mais avançado, né, está no Senado, é um projeto de lei do Senado, que é a chamada Lei Paulo Gustavo, inspirada na Lei Aldir Blanc, né, e mais direcionada para o setor de audiovisual, que está muito penalizado, né, pela política, ou melhor, pela falta de política referente a essa área por parte do governo federal. A Lei Paulo Gustavo foi várias vezes já entrou na pauta de votação do Senado e todas essas vezes acabou sendo retirada. Mas existe uma grande mobilização nesta semana que a gente gravou o Respira Cultura. Aconteceu uma mobilização em Brasília e alguns senadores comentaram que a gente talvez consiga esperar a votação dessa lei na semana que vem. Seria ótimo, são 4 bilhões e 400 milhões de reais, sendo 2 bilhões e 800 milhões para o setor de audiovisual. Lembrando, né, que todo esse dinheiro, toda essa verba, que é realmente muito pouco em relação ao orçamento da União, mas esse dinheiro todo não sai de outras rubricas, né? Por exemplo, esse dinheiro para o audiovisual vem predominantemente do próprio audiovisual, da própria área da arrecadação, por exemplo, dos audiovisuais distribuídos, dos ingressos de cinema também, uma parte de cada ingresso vai para o fundo do audiovisual. Então a gente pode esperar talvez para esta semana alguma notícia positiva em relação a isso. Respiro e lembro que a vida nos entrega muito mais. Semente de humanidade vive na simplicidade que deixa o escuro para trás. Oi, colegas e ouvintes, aqui Pedro Palaoro. Para o nosso momento de leitura de hoje, trazemos um trecho do Pequeno Manual Antirracista, da filósofa Djamila Ribeiro. O trecho foi retirado do capítulo intitulado Questione a cultura que você consome, em que a autora propõe um modo de olhar para questões como apropriação cultural e embranquecimento da negritude em objetos culturais. Toda vez que vou dar uma palestra, pode ser sobre racismo, diversidade ou o pensamento de Simone de Beauvoir, alguém me pergunta sobre apropriação cultural. Mais precisamente, sobre o uso de turbantes por pessoas não negras. Alguns anos atrás, houve uma polêmica nas redes sociais em que uma moça branca afirmava que um grupo de mulheres negras teria arrancado o turbante dela à força. Há quem não acredite que a situação tenha se dado assim, porém, como a história viralizou nas redes sociais, é comum que as pessoas tenham dúvidas sobre esse tema. Em primeiro lugar, é importante dizer que o debate sobre apropriação cultural não deve ser reduzido a poder ou não usar turbante. A discussão pertinente é aquela que denuncia o quanto culturas negras e indígenas foram expropriadas e apropriadas historicamente.
Nos processos de colonização, a visão da cultura do colonizador foi imposta, enquanto bens culturais eram saqueados. Um exemplo disso são as coleções dos principais museus europeus, onde hoje se encontram objetos de diferentes países africanos, asiáticos e americanos. Peças que, com certeza, devem significar muito para essas culturas. A questão crucial desse debate é que o interesse pela cultura de certos povos não caminha lado a lado com o desejo de restituir a humanidade de grupos reprimidos. Assim, muitas pessoas que consomem cultura negra não se preocupam com as mazelas que a população negra vive no país. Ou ainda, não se importam com o embranquecimento dessas culturas, como bem explica o antropólogo Rodney Williams. Respira. Respira. Este episódio do Respira Cultura é o último da segunda temporada do nosso podcast. O projeto, que começou lá em maio de 2020, seguiu respirando em 2021 e reforçando a importância das expressões artísticas em meio à pandemia. Pois é, se no início desta temporada, em março, a gente vivia um cenário ainda pior do que o de 2020, tanto para a saúde quanto para a arte, no decorrer dos episódios, vimos o avanço da vacinação e da perspectiva de retomada dos eventos presenciais. Acompanhamos a cena cultural se reinventando no mundo digital, depois passando a ser híbrida e ainda vendo reaberturas, fechamentos e novas reaberturas de espaços. Ou seja, registramos a cultura que resiste em meio a uma realidade de tantas incertezas. Cultura que também é profissão. Abordamos as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, batizadas com nomes tão importantes que nos deixaram em função da Covid-19. Também falamos de projetos de jornalismo cultural, área que é tão relevante no movimento do circuito das artes. Ouvimos muitas vozes do teatro, da música, da dança, das artes visuais, da pesquisa, da comunicação, da literatura, da produção cultural, que nos ajudaram a pensar sobre este momento da história. Agora, damos uma pausa no podcast que ajudou também a nós, da equipe da rádio da universidade, a seguir respirando. Nosso muito obrigada a todos os que contribuíram para cada episódio e principalmente aos ouvintes, que nos acompanharam ao longo das 37 edições da temporada. Nada terminou, nunca termina. A sombra ilumina, a luz se apagou. Respira Cultura. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação e produção foram comigo, Liz de Bortoli, em parceria com os jornalistas Mariana Sirena, Pedro Palaoro e André Grassi, que também fez a edição de áudio. Na trilha sonora, ouvimos duas canções intituladas Respira, a de Chico César e Zé Cabaleiro e a de Paulinho Parada. E não esquece de seguir a rádio da universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo.